Então, Santos, pelo amor de Deus, não vai estragar o Dia dos Pais da gente, vai? Pelo amor, é o que a gente pede, pelo menos um empate. Mas o Cruzeiro é muito favorito para o jogo de amanhã contra o Santos. Muito, muito favorito. E não me surpreenderia de maneira nenhuma, se o Cruzeiro, por exemplo, golear o Santos. Não. Logicamente eu não tô cantando vitória antes da hora. Mas, cara, é impressionante como o Sormani tá com medo do Cruzeiro. Cara, a gente não é um adversário imbatível. E se o Santos propor um jogo, vai ser um jogo bem interessante. E talvez até melhor pro Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro tem mais facilidade com equipes que propõem jogo, que gostam de jogar futebol. O bom desse vídeo que eu vou trazer para vocês, vamos reagir a partir de agora a um vídeo do Fábio Sormani ontem postado no seu canal. O bom de ver um vídeo desse que a gente vê como é que chega o Santos para a partida de logo mais. Os destaques, o retrospecto e muito mais. Deixa o like no vídeo, vamos reagir. E no final vou deixar minha opinião, como sempre, inclusive o meu palpite. Bora! Tudo bom, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube, na noite deste sábado, para a gente falar do importantíssimo jogo do Santos de amanhã contra o Cruzeiro no Mineirão. O jogo vai ser às 6h30 da tarde, hein? 6h30 da tarde, e vai ser transmitido pela Record, Premiere e também pela Cazé TV, tá bom? O jogo é muito importante para os dois times. O Santos não precisa nem falar, né? O Santos está brigando para assumir, para deixar o Z4 longe de vista. E o Cruzeiro está brigando nesse momento para tentar recuperar a liderança do Campeonato Brasileiro. Recuperar não, ter a mesma pontuação do Flamengo, porque o Flamengo nessa noite de sábado ganhou no sufoco, vocês viram o jogo? Eu vi. No sufoco do Mirassol no Maracanã, por 2-1. Com esse resultado, o Flamengo foi a 40 pontos, o Cruzeiro permanece com 37. Mas tem o mesmo número de jogos agora. Em caso de vitória, amanhã o Cruzeiro bate nos mesmos 40 pontos, mas com um jogo a mais do que o Flamengo. Além disso, o Flamengo tem um saldo melhor do que o do Cruzeiro de 7 gols. De 7 gols. Quer dizer, para recuperar a liderança, o Cruzeiro teria que golear o Santos, tá? Teria que fazer 8 gols de diferença. Tá? Convenhamos, é difícil. O Cruzeiro é favorito? É. Mas é difícil, né? Você ganhar por... Se bem que a gente se lembra bem, né? É Corinthians de 7-1, Internacional de 7-1, o Santos adora ser goleado. Barcelona. Agora aconteceu. Bater na madeira, pelo amor de Deus. Mas o Cruzeiro é muito favorito para o jogo de amanhã contra o Santos. Muito, muito favorito. E não me surpreenderia de maneira nenhuma se o Cruzeiro, por exemplo, golear o Santos. Não seria surpresa para mim. De jeito nenhum. Mas 8 gols eu acho que é difícil, né? Convenhamos, é difícil. Tá? Mas, gente, vamos seguir falando sobre esse jogo de amanhã. Pessoal, é o seguinte, então, como eu estava falando, o Santos pode voltar ao Z4. O Santos pode voltar ao Z4. Como que ele pode voltar? Se ele perder para o Cruzeiro, for goleado, por exemplo, e o Vasco, que vai jogar amanhã em São Januário contra o Atlético Mineiro, deixa eu confirmar para vocês se é de fato contra o Atlético Mineiro, Vasco e Atlético Mineiro. Exatamente, Vasco e Atlético, o jogo vai ser amanhã às 4 horas da tarde, ou seja, quando começar o jogo do Santos, a gente já vai estar sabendo qual é a situação de fato do Santos. Se o Vasco perder o jogo, por exemplo, tranquilo, o Santos mesmo com derrota não volta para o Z4. Mas, poxa vida, não custava nada o Santos ganhar, né? Caramba, gente, não custava nada ganhar. Seria uma vitória maravilhosa, para dar ânimo, para esse time embalar no campeonato, para os jogadores ganharem confiança. Mas, enfim, não vai rolar, sinceramente, eu não acredito, sabe? Vocês podem até ficar bravos comigo, podem até protestar e me xingar, entendeu? Até vou compreender tudo. Mas eu estou muito cético em relação a esse jogo. Estou muito cético. A diferença de time é muito grande, muito grande. O Cruzeiro, por exemplo, vai pela terceira vez seguida, ele vai poder escalar o seu melhor time, pela terceira vez seguida. Qual é o melhor time do Cruzeiro aí para esse jogo aí? É o mesmo time que bateu o CRB por 2-0 e teve uma partida anterior no Campeonato Brasileiro, agora não consigo lembrar contra quem foi. Não lembro contra quem foi. E o time que jogou contra o CRB, ganhou do CRB nas Alagoas por 2-0, confirmou a passagem para a próxima fase da Copa do Brasil, entrou em campo e jogou com Cássio, William, Fabrício Bruno. Tá jogando demais esse cara. Lucas Vidalba e Kaique. Lucas Romero, Lucas Silva e Christian. Aí isolado, Matheus Pereira. Para poder ter locomoção. E lá na frente, Wanderson e Caio Jorge. Entendeu? Caio Jorge, hein? Tá jogando e metendo gol. Será que vamos ter lei do ex? Caramba, mas também nós temos o Barreal, né? Barreal não. Já pensou ganhar de 1-0 o gol do Barreal? Seria maravilhoso. O Barreal é artilheiro do Santos no campeonato, tem 5 gols. Ele tem mais gols no campeonato que o Neymar. Tá? E o Barreal vai sair jogando. Por falar nisso, gente, o Santos para amanhã, pelo que eu apurei, tem só uma dúvida.
Só uma dúvida. Eu diria para vocês duas. Brazão, Mike, Luizão. Há a possibilidade do Gil jogar. Não descartem isso. Mas é mais provável que o Luizão jogue. Luan Pérez e o Souza. O meio-campo vai ter Rincon e o Bom Tempo. Tá? No 4-2-3-1. Aquela linha de 3. Roleiser, Neymar e o Barreal. E lá na frente, o Guilherme pode ser o centroavante. Ou o David Washington. Tá? Se o Guilherme for o centroavante, isso vai fazer o quê? Vai dar mais liberdade para o Neymar não ter que correr atrás de ninguém. Porque aí você pode fazer uma linha de 5 à frente da linha de 4. Entendeu? Uma linha de 5, você vai ter Rincon e Bom Tempo mais centralizados, você vai ter o Barreal mais pelo lado direito, o Guilherme mais pelo lado esquerdo, o Roleiser enfiado entre os dois volantes e o Neymar isolado lá na frente. Olha, gente, foi só uma apuração. Eu não sei, o Cléber Xavier, que está na marca do pênalti, não deu muitas pistas a respeito do time que vai jogar amanhã. Não deu muita pista não. Muitas pistas não, tá? Então, Brazão, Mike, Luizão ou Gil, Luan Pérez e Souza. Rincon, Bom Tempo. Aí temos Roleiser, Neymar e Barreal. Na frente, Guilherme ou David Washington. Tiquinho não deve jogar. Não treinou em nenhum momento no time principal. O David Washington treinou. O Guilherme também treinou. Gil e Luizão também revezaram no time de cima. Tá? Os demais jogadores, Zé Rafael ficou no time de baixo, o Schmidt, o Zé Rafael até participou um pouco do treinamento de hoje no time de cima, mas o Schmidt ficou o tempo inteiro no time de baixo. O tempo inteiro no time de baixo. O Rincon o tempo inteiro no time de cima. O Bom Tempo também, o tempo inteiro no time de cima. Então, de repente, por isso que eu falei, ele não deu pistas. O Santos pode entrar com 3 jogadores ali no meio campo. Rincon, Bom Tempo e o Zé Rafael. O Rincon mais centralizado, o Bom Tempo do lado direito e o Zé Rafael mais do lado esquerdo. Aí você teria uma trinca de volantes. Você pode centralizar aqui o Roleiser e na frente Barreal e Neymar. Isso pode acontecer também. É outra alternativa. Se o Cruzeiro está definido e vai pelo 3º jogo seguido com o mesmo time, o Santos tem alternativas. E a gente só vai saber de fato o que vai acontecer amanhã, quando der 5h30 da tarde, uma hora antes do jogo, o Santos solta a escalação para todo mundo ficar sabendo, porque é determinação da CBF. Pessoal, outra coisa, o Santos como visitante, né? O Santos como visitante, ele tem 6 derrotas. O Santos só não perdeu mais como visitante do que o Juventude, que perdeu 8 vezes. Essas 6 derrotas igualam o número de derrotas do Sport, que é o lanterninha do campeonato, também perdeu 6 vezes. Para vocês terem uma ideia de como a campanha do Santos como visitante é melancólica. 2 vitórias, 1 empate, 6 derrotas. 8 gols marcados, 14 gols sofridos em 7 jogos. 14 gols sofridos, entendeu? Em 8 jogos, perdão. O que dá uma média de quase 2 gols por jogo. Quase 2. Aliás, o Cruzeiro tem uma média superior a 2 gols por jogo quando joga como mandante. Entendeu? E o Santos tem uma média de quase 2 gols por jogo quando joga fora de casa. Vamos ver, né? Vamos ver. Entendeu? O Santos, o Cruzeiro, como eu falei, é o segundo melhor. Ah, tá. Como mandante. O Cruzeiro é o segundo melhor mandante do campeonato. Atrás só do Flamengo. Só do Flamengo. 19 gols marcados o que dá uma média de 2, como eu falei para vocês agora, pouco mais de 2 gols por jogo jogando como mandante. Os ingressos, já mencionei no início desse vídeo, mais de 60 mil ingressos já foram vendidos para o Mineirão, e o árbitro da partida vai ser o Wilton Pereira Sampaio, árbitro FIFA. Gostei. Ele pode errar? Pode. Ele pode prejudicar o Santos? Pode, como pode prejudicar o Cruzeiro também. O fato é que, por ser um árbitro experiente, por ser um árbitro FIFA, o Wilton Pereira Sampaio é o árbitro brasileiro que gosta de maior prestígio na Conmebol e na FIFA. Tá? Não tem nenhum árbitro brasileiro que tenha tanto prestígio na Conmebol e na FIFA quanto o Wilton Pereira Sampaio. É o menos pior, né, deles. Ou seja, ele é um cara que está acostumado a apitar grandes jogos. Libertadores, eliminatórias, Copa do Mundo, entendeu? Apitou o Mundial de Clubes também, agora da FIFA, que foi nos Estados Unidos. É um cara que não vai se deixar levar por barulho de torcida. Não vai se deixar levar. Como eu falei para vocês, vai ter mais de 60 mil pessoas no Mineirão. Para ele, tudo bem. Ele pode errar? Pode. Ele é um ser humano. Claro que pode errar. Lógico que pode errar. Agora,
É um erro, aquele tipo erro do VAR, como às vezes acontece. Por exemplo, o pênalti que o Cássio pegou no jogo do CRB foi uma vergonha. O cara que atua no lance depois que o Cássio faz a defesa, que vai lá pro rebote, o jogador do Cruzeiro, não me lembro quem que era, ele invadiu a área, tinha que ter voltado. Tinha que ter voltado. Esses erros assim, o Wilton e a equipe dele não vão cometer. Tomara que não cometam, né? Que nem aquele lance do Caio Jorge, né? Que não foi pênalti. Tomara que não cometam um erro parecido também. Porque é uma equipe lá, ó, top. Entendeu? Agora, pode ter um erro de interpretação de uma jogada que de repente pode prejudicar o Santos ou o Cruzeiro. Pode acontecer, óbvio que sim. Mas erros cruciais, crassos, daqueles vergonhosos, sabe? Eu acho que dificilmente o Wilton vai cometer. Eu tenho confiança na arbitragem dele. Se bem que a gente sabe muito bem que a arbitragem na América do Sul, aliás, a arbitragem no mundo inteiro é ruim, não é fácil para jogo de futebol. Um cara só correndo num campo de futebol, você vê no jogo de basquete, por exemplo, você tem 3 árbitros correndo a quadra inteira. Ah, mas você não tem bandeirinha, mas dane-se. Bota mais um árbitro em campo, sei lá. É muita coisa, a pressão é muito grande. Vocês sabem muito bem disso, tá? Gente, outra coisa que eu queria falar para vocês, se o Santos surpreender a gente amanhã e ganhar esse jogo, essa venda vai disparar. E teremos no outro domingo, no Morumbi, aqui em São Paulo, algo em torno de 60 mil pessoas. Então, Santos, pelo amor de Deus, amanhã é dia dos pais, velho. Não vai estragar o dia dos pais da gente, vai? Pelo amor, é o que a gente pede, pelo menos um empate. Pelo menos um empate. Pelo menos um empate já seria legal. Ganhar, então, seria um sonho. O Ceará ganhou lá de 2-1. O CRB empatou 0-0. Dá pra pensar, pô, o Santos é melhor que o Ceará e é melhor que o CRB. Claro que é. Só não tá jogando pra isso. Por isso que o Santos tá falando o tempo inteiro. O Santos não. Comenta-se o tempo inteiro que o Santos pode trocar o treinador. Pode vir o São Paulo. O Kleber Xavier pode ser demitido. O Marcelo Teixeira ontem falou que não, nada disso vai acontecer. O técnico é o Kleber Xavier, mas a fala dele é direcionada para esse jogo. Ele não garante futuro. Não vai garantir mesmo. E se ganhar, senhor Mãe? A informação que eu tenho é que se ganhar, os Kleber Xavier deve ser demitido do mesmo jeito. O Santos quer o São Paulo. E está em negociação com ele. Como é que está agora essa negociação? Tudo igual. Hoje é sábado, os caras estão tudo pensando no jogo contra o Cruzeiro amanhã. A delegação do Santos já está lá, o Marcelo Teixeira, está todo mundo já em Belo Horizonte. Então, o foco nesse momento é o jogo contra o Cruzeiro. Tá bom? Pessoal, se tiver mais alguma novidade, eu entro aqui ao vivo não, gravo mais um vídeo para vocês nesse domingo. Caso contrário, só depois do jogo eu volto com um vídeo sobre a partida. Tomara que o Santos não seja goleado. Tomara! Se for para perder, que perca com decência, vai? Mas empatar seria muito bom. Putz, a vitória seria o melhor presente que um papai santista poderia ganhar nesse domingo. É o que eu disse e eu repito aqui no final. Vocês podem discordar, mas eu não vejo o Cruzeiro assim, do jeito que o Sormani acha imbatível. Calma lá, cara. Se o Santos propor o jogo, cara, vai ser um jogo interessante demais. Se fechar, aí o Cruzeiro vai ter mais dificuldade. Porque o Cruzeiro tem mais dificuldade no Campeonato Brasileiro para jogar contra essas equipes que esquece que tá jogando uma partida de futebol, né, gente? E jogo é jogado, cara. Lambari é pescado. É o Cruzeiro fazer o que apresentou na maioria das suas partidas aí do Campeonato Brasileiro. A boa concentração no ataque dos adversários e de forma eficaz também, né, gente? Vamos acertar o gol dessa vez, viu? Porque contra o CRB foi um parto. Um parto. E a gente teve que buscar o resultado lá em Maceió. Hoje é vitória e igualar 2013, hein, gente? Com os mesmos 40 pontos daquele tricampeonato. Eu tento não me iludir, mas a própria campanha do Cruzeiro não deixa, gente. Deixa o seu gostei no vídeo. Eu acho que vai ser 2-1 pro Cruzeiro. Deixa o palpite de vocês aqui embaixo nos comentários. Fui!